Anitta é a mãe do anticristo. São Paulo é um novo clipe da Anitta com The Weeknd. Mas será que esse clipe fala de fato do anticristo? A artista brasileira, ela está grávida de quem? Se você quer saber, eu vou explicar tudo nesse vídeo, que é do nosso canal do Amigo Jesus. Esse vídeo foi um pedido aí de um inscrito do nosso canal pra gente fazer, e eu achei pertinente falar sobre esse assunto justamente para esclarecer aí algumas coisas acerca dessa figura tão esperada que é o anticristo, e a gente tirar algumas dúvidas aí do que a Bíblia realmente fala sobre este assunto. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Amigo Jesus, canal que a gente fala sobre teologia, vida na igreja, a gente fala também um pouco aí sobre relacionamentos. Já tem um bom tempo aí que eu trabalho, né? Eu sirvo na minha igreja aí com os jovens, e além disso também sou formado em teologia, e atualmente eu lanço histórias em quadrinhos para falar do amor de Jesus aí na cultura pop, não só do amor de Jesus, refletir também sobre tudo isso que acontece no meio dessa guerra cultural toda aí que a gente vive, e por causa desse pedido do inscrito, então a gente vai falar um pouco sobre esse vídeo, né? O clipe, né, que foi lançado recentemente, faz parte aí dessa música São Paulo, que a princípio pode não ter a ver com a cidade de São Paulo, embora o próprio The Weeknd tenha lançado, acho que um pouco depois, ou enquanto estava aqui na cidade de São Paulo, alguma coisa assim. Mas o clipe mostra a cantora grávida, e ela está prestes ali a dar à luz. Mas o que nasce não é um bebê, mas sim uma boca na barriga, né? Além disso, antes de postar esse clipe nas redes sociais, ela postou ali a foto de uma ultrassom no que parece ser um monstrinho, ou até mesmo um demoninho ali, que ela estava grávida e tudo mais. Mas por que, afinal de contas, ela fez isso junto com The Weeknd, ou The Weeknd fez isso? O que isso, na verdade, representa, né, aí no clipe? E o que a gente pode, de fato, aprender com isso? E, além disso, por que os artistas, eles fazem, né, produções assim? Qual que é o motivo? Qual que é a razão? Qual é a circunstância? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês tem a ver com um fenômeno da arte que é chamado o dadaísmo, que é um movimento anti-arte. O lema era destruição também é criação. Buscava questionar a arte e o contexto histórico da Primeira Guerra. Foi um movimento ali que surgiu com o intuito de questionar a arte e a questão ali, né, o momento histórico que era a Primeira Guerra, que tem ali como objetivo ser uma anti-arte, é o dadaísmo. Então, ao invés de valorizar o belo, ele não valoriza o belo, ele valoriza o feio. Ao invés de, por exemplo, fazer uma arte que faz sentido, como por exemplo uma pintura, a pessoa ela pega e faz uma arte que não faz tanto sentido, como grudar uma banana na parede e vender essa banana por milhões. Isso tem nome e é o dadaísmo. Muitos cantores eles acabam usando do dadaísmo em seus clipes, ou filmes, ou qualquer outra coisa, para causar uma coisa que é o próprio choque, é aquela arte de choque. Então muitos deles fazem isso para ter aquela famosa filosofia que é falando bem ou falando mal que falem de mim. Então esse é um dos primeiros motivos, é trazer ali o choque, trazer ali a polêmica para que todo mundo acabe falando disso. Então é uma coisa que a gente está falando um pouco atrasado sobre isso, mas na época que saiu, um monte de gente saiu fazendo vídeo, saiu falando sobre isso, e toda vez que um cantor ele faz alguma coisa assim, gente, é para chocar, chamar a atenção e ficar em alta o nome desse cantor pra gente acabar falando sobre isso. Por isso que a gente tem que refletir se tudo a gente deve falar ou não. Às vezes, nem tudo vale a pena a gente falar, porque tem pessoas que estão fazendo isso puramente para chamar a atenção. Mas o clipe, ele é só para chamar a atenção ou ele tem um significado a mais ali e tudo mais? Eu acabei pesquisando o que significa isso. A primeira questão é que o clipe ele já faz parte de uma história que é contada ali pelo cantor The Weeknd, né? O The Weeknd, né, esse cantor aí, ele está com um objetivo de mudar ali o seu nome, né, o seu alter ego. Ele é conhecido como The Weeknd, mas ele não se chama The Weeknd, né? Se não me engano, acho que o nome dele é Abel. Então ele quer trocar o seu nome, ele quer não ser mais conhecido como The Weeknd, mas sim como Abel, e por conta disso ele está fazendo uma série de clipes que está representando a morte desse alter ego, que é o The Weeknd, e está
nascendo o Abel, ou ele está renascendo como o Abel. Então, é isso que está sendo representado nessas questões. Um exemplo que a gente tem é que existem outros clipes que sugerem a morte do próprio alter ego The Weeknd, né? Um exemplo que a gente pode fazer, que a gente pode pegar aí como pra gente entender, é como se, por exemplo, o Renato Aragão fizesse um filme mostrando a morte do Didi Mocó e o renascimento dele como Renato Aragão, para todo mundo passar a chamar ele de Renato Aragão e não como Didi. Entendeu como é que é? Essa que é a questão, porque é isso que o The Weeknd ele tem feito. Então, os clipes anteriores representam a morte desse alter ego e o clipe da Anitta representa o renascimento, por isso que ela tá grávida e nasce a boca ali na barriga dela, é como se ele estivesse renascendo na cantora, né? Uma coisa aí muito complicada, como que a gente pode acabar ali colocando. Além disso, a questão do clipe chamar São Paulo pode ser uma referência ao Santo Paulo, né, o apóstolo Paulo do cristianismo, que também, né, teve ali ao seu novo nascimento, porque ele perseguiu os cristãos, ele era contra os cristãos, mas aí Jesus apareceu para ele, e Jesus aparecendo para ele, ele então fica cego, mas aí depois ele é curado e aí ele decide pregar o evangelho e pregar a mensagem de Jesus por todo mundo e se torna um dos cristãos mais fervorosos, ou seja, ele tem um novo nascimento. Então ele quer mostrar isso como se ele fosse um apóstolo Paulo que tivesse morrendo The Weeknd e nascendo o Abel. Mas só que uma questão que acontece é que The Weeknd canta muito sobre hedonismo. Ele não canta ali sobre uma questão ali do cristianismo. E uma das questões que fica é o seguinte: se ele está renascendo na Anitta, por que então o próprio, como que eu posso dizer, ultrassom não é ele e sim um monstrinho, um demoninho? Essas são algumas coisas que não são respondidas segundo essa explicação que o próprio pessoal da internet acabou colocando ali. E existem algumas pessoas que sugerem que, na verdade, ele não está falando só do nascimento dele, mas sim do nascimento de uma nova era que está vindo aí, que está acontecendo e tudo mais. Então esse é o significado do clipe do The Weeknd. Mas afinal de contas, esse clipe ele tem a ver com o anticristo? É o nascimento do anticristo? O The Weeknd na verdade está profetizando o anticristo e tudo mais? A primeira coisa que a gente precisa entender é que passa por uma questão ali da representação do renascimento do cantor. Tem uma questão ocultista no final, mas eu não vejo assim uma questão que realmente é o nascimento do anticristo, né? Tá vindo o anticristo e tudo mais. E é uma coisa que a gente precisa entender, que o anticristo ele está sendo profetizado desde quando a Bíblia está sendo escrita. Desde o Antigo Testamento, essa figura do anticristo ela é profetizada. Essa figura do anticristo ela é anunciada. E uma das coisas que a gente precisa entender é que o anticristo ele não virá se anunciando como anticristo. Ele não vai chegar falando que, oi gente, eu sou o anticristo, olha só como que eu sou mal, meu Deus, eu pareço capeta. Não, o anticristo ele vai parecer não ser o anticristo. Tanto que a própria Bíblia coloca que ele vai ter nele ali a questão do engano. No Apocalipse a gente tem ali uma referência, né, do falso profeta, que é uma figura que anda junto do anticristo, que vai fazer milagres enquanto estiver junto com o anticristo. Esses milagres mostram que o poder do engano vai estar atuando junto com o anticristo. Se o poder do engano estará atuando junto com o anticristo, é porque ele não vai parecer ser o anticristo quando ele aparecer. E esse é um dos motivos, às vezes, da gente ver tantas produções falando do anticristo. Por quê? Porque o objetivo não é só chegar e fazer um louvor ou falar que está chegando, mas o objetivo, além disso, é confundir. É falar tanto que o anticristo está chegando, que quando o anticristo realmente chegar, a gente pegar e a gente não vai falar, esse cara aí é o anticristo. Inclusive, a gente na internet tem que tomar muito cuidado com a questão de chamar qualquer pessoa de anticristo, porque isso também acaba cansando as pessoas. Aí o Trump é o anticristo, o Biden é o anticristo, o Bolsonaro é o anticristo, o Lula é o anticristo, o Príncipe William é o anticristo,
o presidente da França é o anticristo, o presidente da Coreia é o anticristo. Aí todo mundo acaba virando um anticristo, mas no fundo ninguém é um anticristo. E aí, por conta que a gente fica tentando ali, tentando chutar quem que é, quem que não é, quem que vai ser, quem que não vai ser, sabe o que acaba acontecendo? Quando de fato o anticristo aparecer, as pessoas vão virar e falar assim, esse não é o anticristo. O pessoal já falou tanto que a pessoa é o anticristo, eu vou de fato acreditar que agora esse daí é o anticristo. Então um dos objetivos é confundir, porque o anticristo ele vai estar ali, mas ele não vai parecer ele que é de fato o anticristo. E por isso também vai enganar muitas pessoas. E aí que a gente tem que também tomar cuidado com teorias das conspirações, que ficam conspirando demais ali acerca do Apocalipse. Porque conspira tanto que quando de fato chegar ali o Apocalipse, as pessoas vão virar e falar assim, o mundo já está acabando desde sempre, isso daí não é o final do mundo. Você já deve ter ouvido falar as pessoas dizendo assim, Jesus está falando que está voltando desde quando ele foi para o céu, desde 2000 anos atrás, não voltou até hoje, ele não vai voltar nunca mais. Quando que ele vai voltar? Ele não vai voltar nunca mais. A mesma coisa é o fim dos tempos. As pessoas vão virar e falar assim, o fim dos tempos. Já tem décadas que o povo está profetizando. Já tem décadas que o povo está falando do Apocalipse. O Apocalipse não vai acontecer, não. O mundo não vai acabar desse jeito não que o pessoal está falando, que a Bíblia está falando. Vai acabar de outras formas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa confusão que acaba sendo passada. E além disso, o terceiro cuidado que eu quero falar também é o cuidado que a gente deve ter com a idolatria. Tanto as figuras artísticas quanto as figuras que estão na política. Porque eu nunca vi uma geração que idolatra tanto e que de fato está tão preparada para receber o anticristo. Porque as pessoas estão idolatrando umas às outras cegamente. Se a pessoa ela é uma atriz, uma cantora, as pessoas idolatram cegamente. O que a pessoa fala é a lei. Se a pessoa ela é um político, ela idolatra o político cegamente. Gente, quantas pessoas elas pararam de conversar umas com as outras por conta de política? Quer seja pelo lado esquerdo, quer seja pelo lado direito, pararam de conversar. Eu não converso mais com meu pai porque ele votou no candidato que eu não votei. Eu não converso mais com meu filho porque ele não votou no candidato que eu votei. Eu saí da minha igreja porque minha igreja defendeu o candidato que eu não gostava. Mas que tamanha de idolatria política é essa? Que um político, que muitas vezes está lá em Brasília, que só toma decisões que está prejudicando a gente é capaz de não conversar com gente da nossa própria família, que muitas das vezes se entregou para a gente sobreviver em detrimento de alguém que está lá em cima, que está nem ligando para que a gente existe, e se tiver que tomar uma decisão para prejudicar os eleitores, vai tomar, e a gente está defendendo eles igual gado. Essa carapuça serve para qualquer um, tanto de esquerda, direita e centro. Porque a gente tem que lembrar que a gente não é chamado para isso, a gente é chamado para o reino. Mas isso é uma questão que mostra a preparação para as pessoas idolatrar uma figura política. O anticristo vai ser uma figura política. E se aparecer uma figura política que vai resolver tudo, porque o próprio apóstolo Paulo diz que quando o anticristo aparecer, ele vai aparecer segundo o discurso de que vai estar falando sobre paz e segurança, ou seja, vai ser o discurso que ele vai fazer paz e segurança, a gente não vai atrás, muitas das vezes, desse cara aí, Rafa, mas eu não vou porque eu sou cristão, eu sigo a Bíblia e tudo mais. Mas tá, concernente a essas questões, como é que você tem se comportado? Como é que você tem vivido? Será que se aparecer alguém pregando aquilo que finalmente você quer ouvir, e essa pessoa não vir de Deus, você vai acreditar porque ela está pregando aquilo que você quer ouvir? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas questões e entender a melhor receita para a gente de fato descobrir para onde a história está indo, quem é, qual tipo de personagem, é através da palavra de Deus, é através ali das Sagradas Escrituras. Então uma das coisas que eu quero dizer é que não é um clipe que vai revelar que o anticristo não nasceu. Ele simplesmente vai chegar falando de paz e segurança. Ele simplesmente vai chegar falando que vai resolver os problemas. E aí quando ele chegar falando que ele vai resolver os problemas, nós vamos estar tão conectados com a Bíblia e com Deus que a gente vai saber que é ele ou não. Essa que é a nossa reflexão aí. Eu quero saber o que você acha disso, o que você acha desse assunto. Não deixa de comentar. Além disso, eu quero falar com vocês que por conta disso eu vou gravar mais vídeos sobre o Apocalipse. Eu vou
periodicamente aqui no canal. Vou gravar mais vídeos sobre o Apocalipse, falar aí sobre o final dos tempos, falar sobre essa questão do anticristo. Se você quer continuar vendo esses vídeos, vou te convidar para você se inscrever no nosso canal. Se você quer receber esses vídeos antes de todo mundo, eu vou te convidar para você ser membro do nosso canal. Você pode assinar um plano aí a partir de R$ 2,99, um valor muito em conta para te ajudar mesmo e também para me ajudar também, para você ter acesso fácil ao conteúdo, onde eu vou falar de fato ali do Apocalipse. Então, se você quer aprender mais sobre isso, não deixe de ser membro do nosso canal para receber o conteúdo antes. E também eu vou fazer alguns conteúdos ali exclusivos, né, para quem é membro. E além disso também, não deixe de se inscrever no nosso canal. Você vai receber o vídeo, mas depois dos membros. Além disso também quero te convidar a acompanhar as nossas histórias em quadrinhos. A gente vai falar do Apocalipse delas também. Mas se você tem um filho, não sabe como introduzir o evangelho com ele, compre isso daqui vai ajudar, né? Se você quer abrir espaço para conversar sobre o evangelho com alguma criança, algum adolescente, compra essas histórias em quadrinhos aqui, igual por exemplo a da Warrior. É uma história emocionante que dá para introduzir o evangelho, inclusive dá até para dar aula na escola dominical com ela, porque se você pudesse voltar no passado, para onde você iria? Ela decide para um lugar muito interessante, vou passar para o lado de cá, ela decide para um lugar muito interessante que vai ajudar aí seus jovens a se interessar pelo evangelho. Link está aqui na descrição, se você quiser, clica lá. E uma outra coisa que eu quero falar com você também comenta aí o que você acha sobre esse assunto. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilha para alguém esse vídeo e vamos continuar a nossa conversa clicando em algum vídeo aqui do nosso canal. Muito obrigado por tudo, gente, e até a próxima.